vai gravar, Deus quiser, e eu vou conseguir compartilhar. Iniciou a gravação. Então, vamos para mais uma aula de literatura, tá? Vamos trabalhar com simbolismo. Hoje a gente vai ver uma nova escola literária, tá? E deixa eu falar uma coisa antes. Nós teremos 2 atividades avaliadas esse bimestre. Vocês só vão mandar para mim e para todos os professores as atividades que a gente pedir que vocês reenviem, tá? Que vocês estejam nos enviando. Aí, essas atividades que a gente está pedindo para vocês enviarem é que vai valer nota. Então, não são todas as atividades desse bimestre que valem nota, e cada professor vai poder, gente, escolher uma data de envio, tá? Nós teremos 2 atividades em literatura avaliada. Eu vou estar mandando hoje no Clipe Escola, no mais tardar amanhã, e nos grupos. Será o nosso café literário e a questão do nosso livro paradidático, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, são 2 atividades. Cada atividade vai valer 1 e-mail, ok? Então, dessas 2 atividades, eu vou passar. Uma atividade vai ser para a primeira semana de setembro e a segunda atividade para a segunda semana de setembro, ok? A questão da cultura, ou a gente vai montar uma aula, ou então vocês vão mandar para mim também a atividade que eu pedi, do café literário, e ainda vou pensar, tá? Porque a aula, às vezes, a gente não consegue, cai, mas fiquem tranquilos que eu vou passar todos os detalhes para vocês. Vou começar a compartilhar a tela e Professor, dar uma... Oi? o livro tem na internet, esse livro de... Triste Fim de Policarpo Quaresma? Acredito que sim. Vou dar uma pesquisada hoje para ver se a gente acha em PDF, Tá tá? bom. Mas se não conseguir, gente, vocês têm que fazer a leitura de alguma forma. Nesse momento, a gente está vendo as dificuldades, que às vezes até mesmo nas livrarias a gente não está encontrando muitas coisas. Olha resumo, olha resenha crítica que alguém fez, alguma coisa tem que ler a respeito, tá bom? Bom. O colega que tiver o livro emprestado, vai emprestar, manda foto. Então, vamos atuar de alguma forma para ter acesso ao conteúdo do livro. O Tá que bom. abordou esse livro, tá? E nós teremos uma aula também. Acredito que a próxima aula de literatura eu vou fazer isso. Vou fazer um comentário sobre o livro, tá? Então, nesse comentário que eu fizer, a aula vai estar gravada, se Deus quiser. E aí você pode estar também raciocinando ali em cima, tá bom? Estão vendo aí? Deu para compartilhar? Apareceu aí? Apareceu, gente? Na tela de vocês? Parnasianismo, simbolismo e pré-modernismo? Sim. Show. Então, tá bom. Então, nós vimos parnasianismo na aula passada, e hoje a gente vai ver o simbolismo, né? Identificar os traços estilísticos, identificar o estilo parnasiano, identificar o simbolismo. Se eu colocar um monte de texto junto, nós somos capazes, vocês, de identificar que texto está voltado para o romantismo, que texto está voltado para o parnasianismo, que texto está voltado para o realismo naturalismo, que texto está voltado para o arcadismo, para o barroco, para a literatura informativa. Por quê? Porque vocês sabem as características. Nós vimos, a literatura informativa é quando eu vou tratar de quê? Da chegada dos portugueses ao Brasil, onde tem a carta, né, escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, mostrando a nossa flora, a fauna, a natureza que tinha aqui, que eles encontraram, a questão dos índios, a questão do ouro, das nossas riquezas, do pau-brasil. Se for, né, o barroco, é uma linguagem, é um texto mais difícil da gente entender, que é a linguagem rebuscada, é a questão das antíteses, dos antônimos, né, das ideias contrárias. Ora, Deus é o centro do universo, ora, o homem é o centro do universo, então ora está voltado para o antropocentrismo, ora voltado para o teocentrismo. Nós temos o arcadismo, né, que é o período Árcade. Nós temos aí a questão do... Depois nós temos o romantismo, né? Esse arcadismo aí, com a questão da fuga da cidade para a natureza, para o campo, né? Numa situação, num lugar ameno, tranquilo, voltado para a natureza, inutilha truncate, cortar esses exageros que existiam todos no barroco, né? Já no romantismo, a linguagem é o quê? Ai, que dor nas costas.
A linguagem é a questão da valorização da mulher, né? O homem valoriza a mulher idealizada, sonhada por ele. A questão do índio, né? O indianismo, valorização do índio, o índio como representante, como sendo figura nacional, né? O patriotismo, valorização da pátria, valorização da natureza, a evasão no tempo, no espaço e na morte, né? Que ele diz que a morte é a solução para todos os problemas, não é isso? Depois a gente viu o realismo naturalismo, que esse realismo naturalismo trabalha o quê? Esse realismo naturalismo trabalha realmente o real, né? O naturalismo, o homem é fruto do ambiente que vive, do meio em que vive, o homem com característica animalesca no sentido de ser fruto do meio ambiente que vive, a questão dos cortiços, né? Aí agora a gente viu na aula passada o parnasianismo, que esse parnasianismo valoriza, nós temos aí, né, a época de ouro da burguesia, chamada Belle Époque. E essa linguagem parnasiana, a poesia parnasiana, busca o quê? Nós vimos isso tudo aí na aula passada, né? Olavo Bilac. Então, antes desse simbolismo, vamos voltar lá. A gente viu o quê? Que esse... Tá passando errado. Que esse parnasianismo, ele buscava a perfeição formal, a arte pela arte, aí Olavo Bilac. Deixa eu ver. A arte pela arte. Ele buscava a poesia perfeita. Então, ele até comparava a poesia perfeita a quem? Ele comparava a poesia perfeita a um poema. Ele comparava o poeta ao ourives. Então, ele buscava a perfeição formal. A poesia, para ele, era a obra de arte. E essa obra de arte tem que ser perfeita. Tem que estar nos trinques. Então, essas são as características parnasianas. E o simbolismo? Que também é uma escola literária pequenininha. Na próxima, nós teremos o pré-modernismo. Aí já começa a ampliar um pouquinho. A gente começa a crescer um pouquinho a escola literária. E esse simbolismo, gente? O simbolismo, ele estava ligado à musicalidade, tá? Então, nos versos, nós vamos encontrar isso aí. Ele começou, né? Surgiu, né? O simbolismo no século XIX, mais ou menos em 1893, com a obra marcante no seu período. Ele iniciou com a publicação de Missal e Broquéis, de Cruz e Souza. Tá? Então, simbolismo é a escola literária do período do século XIX, mas em torno de 1893, com a publicação de Missal e Broquéis, de Cruz e Souza. O que esse romantismo faz? Vocês podem perceber que sempre tem uma escola literária que ela surge contra outra e resgata a característica de outra. Esse simbolismo, ele vai resgatar características do romantismo. Ele vai retomar valores românticos. Então, ele vai trabalhar com sentimentalismo, ele vai trabalhar com negativismo, com pessimismo, com a religiosidade. Então, o simbolismo resgata algumas características românticas. O negativismo, o pessimismo, a religiosidade, ele resgata de lá. E ele trabalha com a simbologia. Interessante, vocês vão perceber no simbolismo, as obras deles, os textos, eles não concluem o raciocínio. Ele deixa a conclusão para o leitor fazer a sua interpretação. Nós é que vamos fazer a nossa leitura daquele texto e interpretar. Então, ele deixa no ar o fechamento da sua obra, o fechamento da sua ideia. Ele deixa no ar, tá? E nós, o leitor, que vai fazer o quê? Que vai amarrar isso aí. Ele trabalha com temas históricos, ele descreve, tá? Ele detalha, ele é minucioso. Temas históricos, imita soneto, trabalha com sonetos. Há o predomínio da denotação sobre a conotação. Então, nós temos o sentido denotativo prevalecendo aí.
Então, o que é o simbolismo em si? Quais são as características do simbolismo? Como que eu posso descobrir e entender o que é simbolismo? É um período literário, surgiu no século XIX, com a publicação de Sal e Broquéis, de Cruz e Souza. E quais características são presentes nessas obras para eu identificar? Ele retoma algumas características românticas, o pessimismo, o negativismo, a religiosidade. Ele trabalha com simbologia, trabalha com a predomínio da conotação, né, sobre a denotação. Acho que eu falei o contrário. É o predomínio da conotação sobre a denotação. É o predomínio do sentido figurado. Por quê? Se ele deixa para a gente, ele não conclui a sua obra. Acho que eu falei errado no início. É o predomínio da conotação, do sentido figurado, tá? Predomínio da conotação sobre a denotação. Por que tem que ser da conotação? Porque se ele deixa para a gente concluir o seu texto, chegar a uma conclusão, a minha interpretação, então ele trabalha com o imaginário. Ele trabalha, gente, com a musicalidade, vocês vão perceber, tá? Os poemas, tá? Com as palavras, dando ideia de música, de musicalidade. Misticismo é algo místico, tá? É algum mistério, um sonho. O que mais a gente pode falar dele? Ele tem a temática da loucura e da morte. Tem uma liberdade formal, não se prende, tá? Uma linguagem vaga, imprecisa, indefinida. Por isso que a linguagem dele é vaga, indecisa, indefinida, porque nós é que vamos dar a conclusão da sua obra. Então, a gente pode resumir o simbolismo, retomando valores românticos, como sentimentalismo, negativismo, religiosidade, pessimismo. Nós temos o predomínio da conotação, do sentido conotativo sobre o denotativo, do sentido figurado sobre o sentido real, a musicalidade que a gente vai perceber nos versos, um misticismo exagerado, algo místico, misterioso, um sonho. A linguagem simbolista é uma linguagem vaga, imprecisa, indefinida. Portanto, a gente chega a essa conclusão que ele não conclui a sua obra, né? Ele deixa para o leitor interpretar e fazer a sua conclusão, tá? Vamos ver o que. Aí ele diz que o simbolismo caracterizou-se porque é um movimento que reintegrou a emoção e o homem ao fazer artístico. Possibilita a criação de novas possibilidades para a criação da arte. Então, ele diz que são novas possibilidades para a significação da arte. Aí a gente tem a visão de mundo e a origem do simbolismo. Ele diz que é um movimento artístico, que é contrário à rigidez formal, então ele é contra a formalidade parnasiana. E aquela coisa crua do realismo e naturalismo. Ele, então, busca o romantismo. Ele é contrário ao cientificismo, porque ele combateu o racionalismo. Segundo os autores, né, que seguia a linguagem, né, o pensamento simbolista, dizia que destituía a linguagem literária de sua essência. Ele usava símbolos. Então, ele também usou símbolo. Ele inovou aí. Aí a gente tem Galateia, que é uma obra de Gustavo Moral. Essa tela aí, gente, tá? Que é óleo sobre painel de madeira. Ela é simbólica e subjetiva do pintor. É encontrado nos textos da literatura simbolista. Nós temos aí um simbolista de Portugal, que é Eugênio de Castro. Iniciou o simbolismo em Portugal com suas obras, utilizando a musicalidade. Antônio Nobre, também a gente tem a questão da musicalidade, do coloquialismo. O próximo nós temos Camilo Peçanha, que é a questão da efemeridade, da questão da tempo voar, passar rápido, a fugacidade das coisas, foge das coisas. Cruz e Souza, que era apelidado de Dante Negro, o mais destacado poeta simbolista, porque ele explorava o quê? O místico, o mistério, o sonho e a discriminação racial. Então, aí ele vai para o auge, né?
Alfonso de Guimarães, sua poesia bem musical, e é marcado pelo místico, né, pelo misticismo. E o tema que ele trabalha é de uma amada, né, de uma mulher espiritualizada. Ele ama o espírito, a mulher é morta. Tá? E aqui a gente fica conhecendo, né, encerra esse simbolismo, fica conhecendo aí os autores simbolistas. Agora, o que precisa ficar claro é essa passada que eu dei. Deu para perceber as características simbolistas, pelo que eu falei? Alguém? Alguém pode responder? Gente? Pessoal? Pessoal? Aí, deu para ouvir? Ou vocês não ouviram nada? Sim? Deu para ouvir, professora. Ah, mas ficou claro? As características ficaram claras? Deu para a gente fazer um comparativo quando eu passei desde lá do quinhentismo até agora o simbolismo? Tadinho. Depois eu vou rever a aula, mas deu. Letícia, tadinho. Colocando elezinho para aprender literatura. Então, pessoal, a gente viu basicamente aqui as características do simbolismo. E nós temos atividades para fazer, tá? Nós temos aí a página 30. Vamos marcar aí as páginas que a gente está fazendo? 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Então, é de 35, não, de 34, de 34 a 43. Então, nós temos da página 34 a 43 para fazer. Vamos fazendo aos poucos. Aí no nosso livro ele mostra, né? Aí, ó, a própria imagem que eu coloquei lá para vocês, na página 18, falando aí da fatalidade de Jean Torup. Mostra, né, a efemeridade, mostra a tela do pintor. E aqui na página 20, vamos lá na página 20 para a gente marcar alguma coisa. Vamos lá na página 20 falar de características do simbolismo. Isso é importante. É onde a gente descobre, identifica os textos. Tá? Porque depois ele comenta basicamente de cada autor, né? Então, vamos lá nas características do simbolismo. Vamos lá. Longe de representar objetivamente os problemas do mundo, como os realistas e naturalistas, assumindo uma postura crítica em relação à impassibilidade parnasiana. Então, nós vamos marcar aí que ele é crítico ao parnasiano. Marquem aí. Professora, qual página? 20. Página 20. Claro? Lá mais ou menos no meio da página, características do simbolismo. Então, vamos marcar aí a postura crítica em relação ao parnasiano. Tá? Na segunda linha aí, depois de características do simbolismo. Então, qual é a característica dele? Essa postura crítica ao parnasiano. E vamos marcar. Oi. O livro é digital, tá? Aí eu vou, tipo, vou ter que sair para poder entrar no livro. Aí minha câmera vai dar uma fechada assim, mas é por causa disso, entendeu? Joia. Aí, pessoal, nós temos também, continuando aí, ele retoma o romantismo, marquem aí, onde ele coloca o quê? O subjetivismo como centro da produção estética. Vamos seguir. Interessado, qual é o objetivo dele? Percorrer os estratos profundos da psique do homem, né? Do psiquismo, do psicológico do homem. Ele busca o quê? Além do racional, ele vai lá pelos caminhos do inconsciente. Então, ele trabalha o inconsciente, o mistério, o sonho, a fantasia,
uma linguagem vaga, tá? Então, aí, no segundo parágrafo, a gente vai botar aí na segunda linha. A linguagem empregada pelos místicos, espiritualistas e religiosos é uma linguagem, assim, clara valorização da metáfora. Então, ele não deixa claro, ele utiliza metáfora, uma outra palavra com um significado que nós vamos interpretar. Não pretender usar a palavra em sua carga lógica e objetiva. Eles desejaram o quê? Explorar sentido alógico, coisas que não tinham lógica para a composição do verso, musical do verso. Então, ele trabalha com a musicalidade, trabalha com a coisa, uma linguagem vaga, imprecisa, tá? Nós é que vamos concluir, chegar à conclusão do seu texto. Ele buscava o quê? Realidades metafísicas, criaram novos, pode marcando aí, novas formas de expressão e objetivos avesso ao racionalismo. Então, ele não tinha o mesmo objetivo que utilizar a razão, né? Ele seguia a ideia de poeta francês, Mallarmé, que acreditava o quê? Que a linguagem jamais poderia nomear ou definir as coisas. A linguagem tinha que ser marquem isso, uma linguagem sugestiva, vaga, imprecisa, isso aí. A linguagem sugestiva, vaga, aberta a ecoar a razão. Então, a linguagem tinha que ser lá do nosso psicológico, do nosso inconsciente, uma linguagem vaga, imprecisa, místico, sugestiva, iria sugerir. Os textos simbolistas, gente, sugerem essa interpretação. Ele usa essa musicalidade. Os simbolistas, então aqui, ó, continuando, os parnasianos investem na plasticidade do poema, aquela coisa formal. E os simbolistas dedicam à construção de verso musical, à musicalidade. E para existir essa musicalidade, gente, tem que ter o quê? A aliteração, a sonância, rimas, para mostrar essa musicalidade aí. Então, vocês já viram essas figuras de linguagem. É a repetição de fonemas, repetição de palavras, né? Rimas. Então, para existir essa musicalidade no poema simbolista, a gente percebe a presença desse tipo de figura de linguagem, tá? Um vocabulário sofisticado. Eles colocam reticências para poder quebrar isso aí e gerar essa questão mística, essa questão imprecisa, tá? Ele cria neologismo, palavras novas, utiliza metáforas, ok? Então, essas características aí nós encontramos nos textos, tá? Simbolistas. Aí, lá na frente, lá na página 23, a gente já tem falando sobre a produção literária de cada autor, né? Aí já vem Eugênio de Castro, vem o Antônio Nobre. Então, a gente fala de cada um e o que ele faz. Então, vamos ver a produção literária de Eugênio de Castro. Ele é destaque entre os simbolistas, tá? Pela sua obra, e ele tem atuação como divulgador, mostrando essa nova estética. Mas ele é preso ao formalismo parnasiano. Então, ele não se entrega totalmente ao simbolista. Ele é preso ao parnasiano, ok? Aí a gente vai lá na página 25, a gente vai falar de Antônio Nobre e a produção literária de Antônio Nobre. Ele era ligado a Eugênio de Castro, tá? E a estética simbolista, porque ele cria poemas marcados com intenso sabor subjetivo, ligado ao mistério, à dicção melancólica dos versos. Ele é herdeiro da tradição romântica, porque ele mostra aí nas suas obras o negativismo, tá? Em relação aí, ele mostra o negativismo em relação à dor e à angústia, né? Presente no seu
na sua obra. Ele também tem um espírito anárquico, que ele é contrário, diz aí, né? Ele se mostra contrário a aceitar esse mundo real, a realidade, tá? Então ele tinha o tédio, o isolamento, a saudade da evasão, que é o mal do século lá, ó. A evasão no tempo e no espaço, né? O mal do século, que eu não lembrei na hora para falar, que era a questão da, só um parênteses, que é a questão de encontrar solução para todos os problemas através da morte. E aí ele fala o quê? Ele fala do presente, ele idealiza a mulher, o amor, a terra natal, a pátria, a infância. Então ele aborda tudo isso aí e está ligado ao saudosismo, tá? Aí, portanto, ele tem aí esse texto dele, Saudade. Lá na frente nós já temos Camilo Peçanha, como que é a obra, né, de Camilo Peçanha, a linguagem poética dele. Musicalidade, lá na terceira linha tem, na página 26, produção literária de Camilo Peçanha, intensa musicalidade, linguagem sugestiva, ele sugere alguma coisa, usa símbolos, tá? Usa símbolos, expressa o que ele é inato à vida, não se adaptou à vida e buscou nas suas obras expressar o quê? O sentimento de aversão, através dos versos pessimista e melancólico. Então, através dos versos dele pessimista e melancólico, ele mostra que ele tem aversão, ele não quer, tem medo à existência. Refugia-se no vício do ópio. Lá na frente a gente tem o simbolismo no Brasil, né? Na página 27, começamos a falar do simbolismo no Brasil. E o primeiro poeta aí na página 28 é Cruz de Souza. Tá? Cruz de Souza. Ele é um talento para a poesia, se manifesta com os primeiros versos aos 7 anos de idade, no sarau na escola, declamava poema, funda jornal. E qual é a produção literária de Cruz de Souza? Ele é diferente de Olavo Bilac. Não tem tanto prestígio na literatura. Tá? Ele aderiu ao simbolismo mais tarde um pouco e busca o quê? Com a poesia dele, de Cruz de Souza. Ele busca inspiração na poesia de Castro Alves, tá? Na luta pela escravidão. Trabalha com soneto, cuidado formal, permanece em toda a sua carreira. Fala de pessimismo, né? Intensa musicalidade, tá? Os poemas deles têm intensa musicalidade. E aí, nós temos Alfonso de Guimarães, ok? Alfonso de Guimarães é um dos mais destacados autores do simbolista, então um dos mais destacados, principal autor simbolista aí é Alfonso de Guimarães, lá na página 31. Ele trabalha com a musicalidade, né? O primeiro texto poético dele está ligado à fase da juventude, ligado à formalidade parnasiana, tá? E mais fala um pouquinho de sentimentalismo romântico. Ele tornou-se um poeta realmente simbolista, influenciado pelo pessimismo de Antero Quental. O amor e a morte são temas centrais dele. Então, ele trabalha o amor e a morte como tema central. Ele une essas duas, né, questões poéticas aí, a lírica e o místico. Então, ele trabalha com o amor e com a morte. É o Alfonso Guimarães, principal representante do simbolismo. Aqui a gente encerra a explanação simbolista, tá? E aí, a gente pode encerrar aqui e a gente encerra aqui. E nessa